Medo ou falta de preparo? Este é o primeiro tópico que eu quero tratar com você aqui no treinamento Técnicas de Apresentação em Público. E aí eu quero falar com você, como está aí nos seus slides. Conheça seus pontos fortes e seus pontos fracos. Como que você vai aperfeiçoar a sua apresentação? Se conhecendo, conhecendo em que você já é bom e em que você precisa melhorar a cada dia. Então vamos ver sobre medo ou falta de preparo? Olha o próximo slide aí, como eu estou olhando para o meu aqui. Reflexo da timidez. Então aí a gente vê duas pessoas em um momento em que ela está sentindo o que é muito medo. Onde ela não consegue olhar para o público, e aí de maneira até engraçada nós colocamos essas duas pessoas, porque às vezes o medo é tanto, a timidez é tanta que a pessoa ela gostaria de fazer como esses dois aí estão fazendo, se esconder. E aí tem uma técnica para você se aliviar de todo esse medo, para você se livrar de todo esse medo. Mas um friozinho na barriga sempre vai acontecer, não é? O coração bater um pouco mais acelerado, isso é normal, mas você não pode deixar esse medo te impedir de apresentar em público. Eu tenho pessoas que ao convidar para vir para o treinamento presencial de oratória, têm medo de vir para o treinamento. Então, até para o treinamento tem medo. Então eu preciso de me livrar desse medo. E como que eu vou me livrar desse medo, Rodrigo? Essa é a pergunta. E eu quero falar com você, vamos à raiz do problema? No treinamento Atitude de Profissional de Sucesso, a gente fala sobre ter a capacidade de resolver problemas. E lá eu vou falar com você que todo problema eu preciso de encontrar a raiz para poder resolver e aí matar a situação. Então qual que é a raiz deste medo? Então é um bloqueio ao sucesso e pode impedir a realização de potenciais. A pessoa, o profissional, ele tem potencial, mas o medo impede que ele utilize todo esse potencial no momento de ministrar uma reunião, uma palestra, uma aula e um produto. Ninguém nasceu tímido, vence essa timidez. Você já nasceu tímido? Eu tenho certeza que não. Então há necessidade de vencer o medo, vencer a timidez. Talvez você não tenha, então acalme aí porque virão outras dicas. Mas se você tem medo, se você é muito tímido, vence, porque você não nasceu com esse sentimento, você não nasceu dessa forma. E aí eu quero falar com você que no próximo slide, que apareceu aí para você na tela, quem deseja falar em público tem que se superar diversos obstáculos. Quais os obstáculos que aparecem? Olha, o nervosismo, a insegurança, a timidez, a gagueira, a baixa autoestima, tudo isso é obstáculo para ser vencido. Talvez a origem do seu medo não está hoje aqui, mas de repente está lá no passado, quando você era criança, aconteceu alguma coisa e as pessoas te reprimiam muito naquela fase, e aí você então hoje é uma pessoa reprimida, uma pessoa tímida, uma pessoa muito quieta, uma pessoa que tem medo de tudo. Talvez aconteceu um trauma na sua vida e aí está repercutindo agora. Talvez alguém virou para você e disse que você nunca ia conseguir falar em público, talvez você não queria conseguir ministrar nada e isso às vezes tem te bloqueado. Talvez você já tentou ministrar em público, mas aconteceu algo errado, foi um trauma para você na sua apresentação. E eu quero falar com você, olha, vamos começar de novo, vamos vencer este medo, vamos vencer esses obstáculos. Eu sou muito nervoso, eu sou muito inseguro, tímido, até gago, eu tenho medo. Como vencer este medo? E aí eu quero deixar aqui um exemplo de um vídeo, de um filme que eu gostaria que você visse antes de você terminar o treinamento, se possível ainda dentro desse primeiro módulo sobre timidez. Eu quero falar com você sobre o filme O Discurso do Rei, porque ele era gago, mas ele precisava falar em público, e aí ele buscou uma ajuda de um profissional, que então iria trabalhar a estrutura da mensagem, a tonalidade da voz, o olhar, o discurso, e foi descoberto que ele tinha um problema lá na infância, lá na vida dele, e isso que atrapalhava, era isso que o bloqueava. Mas ele venceu tudo isso porque ele precisava transmitir a mensagem ali para as pessoas que compunham, a população que compunha o seu reinado. Então eu gostaria que você visse este filme, O Discurso do Rei. Você encontra nas locadoras, encontra na internet, veja ainda dentro desse módulo 1, porque vai te ajudar, vai completar ou complementar aqui o nosso estudo sobre vencer. Vença esse medo. E aí, Rodrigo, às vezes como fazer? Olha, você já preparou toda a apresentação, você conseguiu, você está lá no púlpito,
mas você, ou no palco, você então está sentindo todo aquele medo. E a pergunta que está aí no próximo slide, olha, você sente medo? Você está cheio desse medo? Olha, quando nós estamos cheios de alguma coisa, eu preciso colocar algo novo. O que eu preciso fazer? Eu preciso esvaziar. Pensa num copo agora cheio de água. Eu tenho que esvaziar esse copo para colocar mais água. E aí a dica que eu tenho para você é: fale sobre este medo a alguém, para que esse medo possa passar. Não é? Você já se preparou, você fez o treinamento aqui, está com a mensagem em mãos, você tem um roteiro, mas naquele momento ali você está sentindo muito medo, você está quase desistindo da sua apresentação. Olha, encontre uma pessoa e fale com ela, fale assim: olha, eu me preparei, mas eu estou sentindo isso, eu estou com muito medo. Só de você falar, você vai se aliviar. E você também pode fazer uma oração naquele momento que antecede. Você pode usar de todo o mecanismo para se esvaziar desse medo, se livrar desse medo, como agora aparece aí no slide para você. Olha aí, não é? O copo, né, está cheio de água e você está cheio de medo. Esvazie-se desse medo. Fale para alguém. Não é? Chegue lá e fale: eu estou com medo. Então você pode também na oração colocar isso: olha, meu Deus, eu estou com muito medo e eu gostaria de perder esse medo. Siga confiante, porque as próximas dicas que eu vou passar para você aqui no treinamento vai te ajudar a vencer o medo, porque você vai se planejar, você vai conhecer o tema, você vai conhecer o público. Então eu quero falar sobre isso com você. Vencer o medo significa querer ministrar de uma maneira diferente para as pessoas que irão contemplar a sua ministração, seja na igreja, na reunião, no trabalho, na venda ou na apresentação de um produto, ou com seus alunos, ou até mesmo com os seus clientes. Conheça os seus pontos fortes. Eu tenho medo, mas eu tenho outros pontos que são fortes, eu me planejo. Eu não me planejo, mas eu também tenho facilidade de falar em público. Então, quais são os seus pontos fortes? Tem como você listar os seus pontos fortes e os seus pontos fracos? Ou seja, eu sou nervoso, eu não me planejo, mas eu preciso falar em público. Quais os pontos que você tem a seu favor e quais os pontos que você precisa melhorar? Por que, Rodrigo, eu tenho que fazer esse exercício? Você pode parar o vídeo agora, inclusive, e fazer isso, não é? Por que eu tenho que fazer isso? Porque eu tenho que conhecer os pontos que eu tenho que melhorar. Se você não fizer esse exercício, você nunca vai melhorar. Então eu tenho que reconhecer quais os pontos. É a minha voz, é a velocidade da minha voz, é a falta de tempo, ou seja, eu tenho muito conhecimento, mas não sei transmitir. O que você precisa? Qual é a ajuda que você precisa? O que você veio buscar aqui neste treinamento que nós estamos fazendo? Então eu quero colocar com você a importância de você se planejar. Olha, planejando a apresentação. Então você começa a pensar na sua apresentação. Você começa a perder esse medo e agora você vai se planejar. Por quê? Porque se você já é tímido, se você é introvertido, se você tem medo e se você não se planejar, vai ser muito pior. Mas se você consegue se planejar, você vai seguir um planejamento. Por pior que aconteça aqui, eu tenho um slide aqui, como você está vendo aí, eu tenho um roteiro. Eu não estou falando por mim mesmo. Tem uma sequência de módulos que eu já preparei para nós conversarmos aqui. Tem uma ordem, como você percebeu. Então, reúna as informações importantes para que você consiga montar a sua apresentação. Quais informações? As informações que estejam relacionadas com o seu tema. Nós ainda vamos falar sobre tema, você vai escolher um tema, vai pensar no público. Então eu gostaria que você pensasse comigo agora sobre a importância de planejar. Olha, planejando a apresentação, planejar é definir o objetivo da sua apresentação e a maneira de atingi-lo. Quando você começa a planejar, você vai lembrar do porquê. Qual é o objetivo com a sua fala? Por exemplo, qual é o objetivo da fala aqui do Rodrigo? É passar para você técnicas que irão te ajudar na sua apresentação. Esse é o meu objetivo. Se esse objetivo não alcançar, eu não serei aqui, não terei a minha missão cumprida. E para que esse objetivo alcance, eu escolhi a videoaula, eu escolhi o slide, eu escolhi as atividades. Então a gente vai se planejar. Poxa, como que eu vou chegar lá? E planejamento é isso. Antes de você começar a falar a um determinado público, você tem que pensar no público, você tem que pensar no tempo, você tem que pensar no local, é durante o dia, durante a noite, qual é a necessidade desse público,
como que eu vou conduzir a mensagem. De repente o público entende perfeitamente o outro idioma, então eu vou falar em inglês, porque o idioma lá é inglês, mas de repente eu sei falar muito bem inglês, e aí preparo uma mensagem internacional, mas no meu público só existem pessoas que dominam o português. Você vai conseguir atingir o seu público? Você vai conseguir atingir o alvo da sua mensagem? Não. Então planejamento é pensar em tudo isso. Mas nós vamos ter um tópico depois à frente para tratar exatamente do planejar, da prática. Aqui eu quero te falar inicialmente que há uma necessidade de planejamento. E por que planejar? Então veja esse slide. Aí olha, não dá a entender que nós temos um caminho. Nós temos aí nesse slide um ponto de partida, né? Então a mensagem é essa. Existe um ponto de partida e você precisa chegar a um determinado lugar, que essa pessoa compreenda o que você está falando, o que você falou. A preocupação é em transmitir alguma coisa. Agora, se eu tenho um ponto de partida, do outro lado eu vou ter um ponto de chegada. E aí eu mostro para você aí que você precisa ter então vários caminhos, né? Você tem vários caminhos para chegar lá. Tem pessoas que você vai conseguir atingi-la, atingir a mente, o coração, porque para você falar e a pessoa lá agir após a sua fala, você vai ter que atingir o coração e a mente da pessoa. Agora, qual é o caminho que você vai utilizar? Às vezes em minhas palestras, em minhas apresentações, principalmente quando eu estou com uma voz melhor, eu consigo levar a pessoa a chorar, mas eu consigo levar a pessoa a rir também. Então você precisa saber por quê para atingir esse alvo. Qual é o caminho que você vai seguir? Na sua apresentação vai ter slide? Na sua apresentação é só a sua fala? Você vai levar um cartaz? Vai ter um teatro? Você vai exemplificar? Vai ter um trecho de um vídeo? Esses são os caminhos que você vai escolher para chegar ao coração do seu público. Então você precisa amar o que faz, amar as pessoas, saber o que falar, conhecer muito bem do seu tema para chegar lá no coração do seu ouvinte, da pessoa que te ouve, da pessoa que está ali pronta para receber o seu treinamento, porque de repente já houve investimento da parte da pessoa, ou investimento financeiro para poder te ouvir, investimento de tempo, e aí ela não quer ouvir qualquer coisa. Talvez a pessoa já passou por um dia tumultuado e ela também não vai conseguir assimilar o que você está falando. Por isso que eu escolhi alguns caminhos. Enquanto você me vê, você me ouve, você também consegue ver o slide. E no momento das atividades, você vai poder construir a sua mensagem. São caminhos. Só uma palestra aqui sobre falar em público é muito pouco. Eu preciso que você pratique, que você pegue uma mensagem. Então, existem esses caminhos. Mas coloquei para você também o ponto de chegada. Nós, ao iniciarmos uma palestra, uma apresentação, uma reunião, uma aula, iniciar é o ponto de partida. Mas eu tenho que chegar em algum lugar. E tem pessoas que, ao ministrar, elas não chegam em lugar nenhum, elas não concluem. Você se lembra de algum lugar, alguma mensagem que você ouviu, alguma reunião, alguma apresentação que terminou de uma forma que parece que nem terminou, que ficou pelo final, né? Ficou assim sem sentido, ficou vago. Por quê? Porque a pessoa não conseguiu chegar lá. Então, ao se apresentar, você precisa chegar lá. Sabe onde eu quero que você chegue? Na sua apresentação. Tudo que eu trabalhar com você aqui é para chegar lá. Chegar lá para mim é que você consiga colocar aí no papel, no seu computador, a sua mensagem, que você apresente, nem que seja para a sua família. Eu já apresentei, gente, para pessoas que não existiam, ou seja, pessoas fictícias. Eu já treinei sozinho, pensando que tinha uma multidão na minha frente. Eu já falei para parentes, eu já falei para boneca, eu já falei para parede. Então, eu preciso que você chegue lá. E aí como, não é? Tem um caminho entre o ponto de partida, quando você inicia a sua fala, e o ponto de chegada, quando você encontra o coração da pessoa, e o coração da pessoa, do seu ouvinte, do seu aluno, né? Encontra-se com aquilo que você falou. A escolha do tema, como falar, como transmitir essa mensagem. Se você tiver vivência na área, fantástico, muito bom. Então eu quero falar com você sobre isso, não é? Construir uma estratégia para fazer este caminho. Aí coloquei o xadrez aí, né? Porque o jogo de xadrez é contido, é formado por diversas estratégias para se vencer a partida. E a apresentação também precisa, então, de haver várias estratégias. Para quê?
Porque você precisa chegar até lá. Então, se você fala, se você usa um vídeo, a forma, a tonalidade da voz, não é? Você pode falar devagar, você pode falar mais rápido, você pode falar mais forte, não é? E se você puder, você vai conseguir encontrar esse coração. Quais as estratégias? Sobre isso eu vou falar com você durante todo o treinamento e eu espero que você possa compreender, não é, sobre tudo isso que a gente está colocando aqui. Mas sem estratégia, aí eu já sei o tema, eu vou chegar lá e vai dar tudo certo, não preciso me planejar, eu já sei, já conheço o contexto, seja da empresa, seja do contexto religioso, eu já conheço tudo, então não preciso de planejamento. Olha, você se engana, você precisa se planejar sim, para que o alvo seja atingido. Quais as estratégias você vai utilizar? Então, no próximo slide, leia comigo. Planejar é avaliar os rumos que podem ser tomados, estabelecer referenciais e definir como executar. Está vendo que exige de você então alguma coisa? Não é só chegar lá, por isso que dá errado. E por que eu não estou trabalhando com você dentro da mensagem de uma vez? Porque primeiro eu tenho que te conscientizar que sem planejamento não há uma fala eficiente. Rodrigo, mas eu vou ser pego de surpresa. E aí você então, já que você corre esse risco de ministrar alguma coisa de surpresa, esteja preparado. Tenha uma carta na manga, leve uma apresentação guardada com início, meio e fim. Rodrigo, outro dia me procurou um empresário, um grande empresário. Senhor Rodrigo, eu dou muitas entrevistas, e aí as pessoas ali naquele momento da entrevista, a câmera, o repórter, como é que eu faço? Falei assim, olha, venha para o treinamento de oratória, e aqui no Técnicas de Apresentação em Público eu trabalhei com ele, que ele precisa de andar planejado, já que a qualquer momento ele vai ministrar, ele vai também dar uma entrevista, ele precisa saber o que falar, início, meio e fim, e matar toda a situação ali de uma vez. Mas com planejamento, ande preparado. Não vai dizer para a pessoa que você não está preparado, né? Esteja já preparado, a não ser que seja uma palestra, algo longo, aliás, algo que te exija mais, aí você vai sim marcar um tempo, você vai agendar, você vai se planejar, não é? Mas se for algo de 5 minutos, você tem que estar preparado para esse algo aí de 5 minutos. Então planejar é importante, avaliar os rumos,